Após a Revolução Russa e o fim do Império Romanov, a Rússia viveu um governo provisório que logo deu lugar a Lenin e as ideias bolcheviques, formando assim o governo que ficou conhecido como União Soviética. Para derrubar o czar, uma espécie de rei russo, lados opostos se uniram, e já no século XIX, vimos o czar Alexandre II ser executado por rebeldes anti-monarquia. Ainda em 1905, sob os mandos do Império, os guardas russos atiraram contra a população que queria apresentar uma petição de mudanças. Mais de 900 pessoas perderam a vida e foram eternizados no que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Dali em diante, governar na Rússia ficou cada vez mais difícil, e após muitas revoltas surgiu a poderosa União Soviética. Mas como um dos maiores governos e exércitos da história chegou ao fim, e por que um único país se separou em mais de 15 novos? Te contaremos no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o fim da União Soviética, como ela caiu e também vamos falar de como ela foi se estruturando e todo o contexto onde ela se desenvolve, cresce e se expande, né? Bom, hoje por trás das câmeras eu tenho a Adri Dias, ela vai me acompanhar comentando aqui o nosso vídeo e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes para esse vídeo de hoje. 25.797. Então 25.797 likes e para falar da União Soviética a gente tem que voltar antes dela existir, porque quando ela surge como um movimento anti-realeza, anti-monarquia. Antes de ter a União Soviética, a gente tinha o Império Russo. O Império Russo era baseado no feudalismo. O feudalismo é muito antigo, o feudalismo lidava ainda com escravidão, com camponeses, onde o camponês ele não era abençoado e por isso ele merecia uma vida de merda, enquanto o rei merecia uma vida de muitos privilégios. E tudo isso, obviamente, foi incomodando o povo russo, que a partir de Karl Marx, quando surgem as ideias socialistas, começa a se abraçar nessas ideias socialistas e ali surgem os bolcheviques e os liberais. Nessa época, os bolcheviques e liberais se uniram até para poder derrubar o império que existia naquela época. E um dos principais motivos de colapso desse finalzinho aí da época de império foi a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, o Império Russo entrou na Primeira Guerra Mundial como resposta à declaração de guerra que o Império Austro-Húngaro tinha feito contra a Sérvia. A Sérvia era uma aliada dos russos e por isso a Rússia comprou aquela guerra. Em 1916, uma operação conhecida como Ofensiva Bruzilov do exército russo quase destruiu completamente as forças da Áustria-Húngria, que hoje são Áustria e Hungria, dois países diferentes, mas naquela época, inclusive até a Segunda Guerra Mundial, ainda eram um único reino. No entanto, essa guerra, apesar dos russos irem bem por lá, não trouxe boa reputação para o governo russo. Eles tinham sido acusados de corrupção, de traição e também tiveram muitos gastos e muitas mortes. Tudo isso, junto com um movimento que já tinha anti-monarquia e esses rebeldes que estavam por lá na Rússia, fez surgir então a Revolução Russa de 1917, que é dado então o fim do Império Russo. Bom, mas diferente dos bolcheviques, os liberais não conseguiram chegar no poder, e isso dividiu muito a Rússia naquela época. A Rússia, no final da Primeira Guerra Mundial, teve que assinar um tratado chamado Brest-Litovsk. Esse tratado foi feito com a Alemanha, e na época a Rússia perdeu vários territórios, como por exemplo, o território ucraniano, o território polonês, o território dos países bálticos, que são Estônia, Letônia e Lituânia, e também o território dos finlandeses. Uma boa parte desses territórios iam para a mão da Alemanha, que por enquanto ainda estava se dando bem na guerra, mas logo em seguida a Alemanha perde a guerra e o tratado é rasgado. Durante essa época aqui, começam a receber vários russos que eram liberais, que não tinham conseguido poder com os bolcheviques. Então tem uma divisão importante aqui, que é o lado vermelho e o lado branco. O lado vermelho era o lado dos bolcheviques e o lado branco era o lado dos países que estavam surgindo naquela época. Os dois lados realizaram campanhas de deportação e execução um contra o outro. Então nessa época surgiu o terror vermelho e o terror branco, que é a forma como cada lado chama o outro. Bom, mas quando o tratado é encerrado, não vale mais, o que acontece? Aqueles países que iam para a Alemanha passam a ser países independentes, tirando Ucrânia e Bielorrússia. A Finlândia também foi um país que teve que passar pelo processo de guerra. A Finlândia teve que sobreviver aos russos. Isso que a Ucrânia está passando agora, da invasão russa, de muito mais número, de muito mais exército, a Finlândia sofreu lá no início do século passado. Naquela época a diferença foi até maior, e mesmo assim os finlandeses conseguiram aguentar a Rússia. Do lado dos ucranianos não foi tão diferente. Em 1918 eles saem vencedores com a ajuda dos alemães e dos austro-húngaros, mas em 19 eles acabam perdendo Kiev e ambos os países, Ucrânia e Bielorrússia, voltam a fazer parte do território russo. Bom, então depois que o Lenin consegue botar os bolcheviques no governo, consegue anexar de volta alguns territórios, vem o governo do Stalin. O Lenin falece em 1924 e algumas lideranças comunistas disputam esse cargo e o Stalin acaba vencendo. Nessa época, a revolução socialista que estava rolando na Rússia era a primeira da história. E quando aconteceu, a primeira ideia é de que o mundo todo tivesse que ser socialista, que para ter o socialismo não podia existir o capitalismo. Essa era uma ideia de início, uma ideia lenista. Logo em seguida, quando vem o Stalin, ele muda isso. Ele foca exclusivamente no socialismo em um único país, que é a União Soviética. O Trotsky era na época
uma pessoa muito influente na Rússia e que defendia o sistema do mundo todo, enquanto o Stalin, que também tinha muita influência, defendia somente aquele sistema da Rússia. O que aconteceu? Trotsky mandado embora e exilado. Já mostrava um pouco de como ia ser essa era Stalin, né? A era Stalin tem muitos problemas, como as gulags, por exemplo. As gulags foram os campos de concentração para os inimigos dos russos. Teve o processo de russificação, onde pessoas foram retiradas dos seus países e russos foram colocados por lá para colocar mais a população russa no local e ter mais domínio cultural do lugar. E também teve o confronto da Guerra Fria, né? Tudo isso desviava muito o foco do que era o início dessa revolução toda, que era ajudar a melhorar a vida dos russos, do povo que ficava tão esquecido. O Stalin acaba falecendo então no dia 5 de março de 1953, o que levou a uma disputa pelo local, uma disputa interna no próprio Partido Comunista, né? Onde tinham 4 candidatos: o Malenkov, o Beria, o Molotov e o Khrushchev. E quem vence é o Khrushchev. Ele fica no poder de 53 até 64. E durante um congresso feito em 56 do próprio Partido Comunista, o Khrushchev comprou uma briga muito grande, tá? E muito importante. Ele denunciava vários crimes do Stalin e proibia que o nome dele fosse exaltado. Nessa época teve a libertação de todos os prisioneiros políticos das gulags e também a Rússia começa a passar por um processo de produção de bens de consumo, ou seja, um país que até pouco tempo atrás era contra o capitalismo passa a implementar o capitalismo aos poucos dentro do próprio território. Nessa época o Khrushchev defendia uma teoria chamada de coexistência pacífica, onde dizia que capitalistas e socialistas poderiam viver em comum. Isso na época abriu os olhos do leste europeu, e aqueles territórios que depois iam virar países, viram isso como uma brecha para pedir a liberdade que eles tanto queriam. Foi o caso da Revolução Húngara, por exemplo, que rola nessa época aqui. Só que essa revolução não deu certo. Essa revolução foi suprimida ali pela União Soviética, que fez uma por lá. Aliás, para não perder o controle desses locais, o exército soviético era gigantesco. Então era realmente muito difícil você bater de frente contra os russos. E foi por conta de todas essas tomadas de decisões e por conta dessa questão de coexistência, né, que a China parou suas ligações diretas com a Rússia, onde o Mao Tse-tung dizia que isso era revisionismo do marxismo. O que é revisionismo? Revisionismo é quando você tenta dar um outro sentido para o negócio histórico que aconteceu, entendeu? Então, o Mao Tse-tung, que mandava na China, estava dizendo que a Rússia tentava transformar o marxismo e que não respeitava mais ele. E nessa época também tá rolando a tal Guerra Fria, que começa em 47 e vai até 89. Nessa época os americanos se aproximavam de Taiwan e de outros países estratégicos. Então Coreia, Vietnã e vários locais passaram a ser um palco de batalha. Inclusive até mesmo o espaço virou um palco de batalha entre soviéticos e americanos. E obviamente isso tudo custando muito pros cofres soviéticos. Em 64 surge uma nova era, a era do Brezhnev. O Brezhnev, que foi o novo comandante da União Soviética, ficou no poder por quase 2 décadas. Quando ele assume o poder, ele tem esses problemas com a China que estão rolando, ele tem conflitos teóricos sobre o comunismo, sobre qual ele deveria seguir, se ele devia ser mais Stalin ou se ele devia ser anti-Stalin, e ele tem conflitos com a Iugoslávia, que não aceita o Pacto de Varsóvia. Apesar dela estar ali no leste europeu, ela não entra pro Pacto de Varsóvia e é um problema para a União Soviética. E nessa época ele vem com outro projeto de governo, que era a soberania limitada. Na soberania limitada, todos os países que fossem socialistas estavam centralizados ali em Moscou, ou seja, Moscou era a capital real desse país. Era onde ia ser decidido se ele podia ou não investir dinheiro em tal coisa, era onde era decidido qual que era o preço dos juros, do crédito do país. Todas as decisões políticas possíveis iam ser feitas em Moscou e não na capital desse país. E aliado a essa ideia, ele voltou a exaltar o Stalin, que ficou quase 10 anos sem ser citado por ninguém que estava no comando da União Soviética. E também ele voltou com o hino da União e com a propaganda comunista, ou seja, foi ali um momento de força novamente da União Soviética. Inclusive, esse momento é conhecido como o auge da União Soviética, onde eles eram uma potência no esporte, onde eles eram uma potência na ciência, por exemplo, indo para o espaço, né? E com a alta do petróleo, sendo que os russos tinham muitas reservas de petróleos. Bom, mas então vem a morte do Brezhnev em 82 e ele foi sucedido por um ex-agente secreto chamado Yuri Andropov. Esse cara deu início a uma reforma no país, mas ele acabou tendo uma doença séria e acabou morrendo ali em 84. Quando ele falece, fica a questão, quem vai entrar no lugar? O Brezhnev tinha um cara de confiança, chamado Konstantin Chernenko. O Konstantin Chernenko já estava aposentado e estava muito doente, mas ele abriu mão da aposentadoria e mesmo doente voltou para poder chefiar a União Soviética. Ele chefia até 85, quando ele falece, e aí vem a última era da União Soviética. Após os anos de ouro, a economia russa começou a estagnar e logo em seguida entrou em crise. Foi nesse contexto que iniciou a era Gorbachev. O Gorbachev, quando entra, tem muitos problemas. Um deles é o plano quinquenal. O que era esse plano quinquenal? Era um plano feito para decidir os próximos 5 anos de atuação do governo, certo? Esse plano existia desde 1920, só que ele não fazia mais sentido, porque ele previa, por exemplo, que ser feito em 5 anos e não podia ter nenhuma mudança. Então, digamos que do nada a Rússia precisasse de um número X de madeira, mas agora já não precisa mais desse número X, precisa de menos, entende? Ela continuava produzindo aquele
número X de madeira, mesmo sem estar precisando, enquanto do outro lado surgiu uma nova necessidade e ela não supria porque não estava naquele plano de 5 anos antes. Então esse foi um dos primeiros problemas que o Gorbachev já teve logo de cara. Então, com a falta de produto e o controle dos preços que a União Soviética fazia, não permitindo que ninguém aumentasse os preços, os produtos iam para a prateleira, saíam logo, os mercados ficavam vazios e a economia ia enfraquecendo. Além disso, o país tinha cerca de 2 milhões de homens no seu exército, então era muito caro manter tudo isso. E ainda cerca de 1 milhão deles estavam no leste europeu, ou seja, estavam em outros países. Era uma despesa a mais para a União Soviética que cada vez ficava mais insustentável. Em certo momento, a China chegou a mobilizar, inclusive, 1 milhão de homens para a fronteira com a Rússia, e a Rússia precisou fazer o mesmo e mobilizar cerca de 1 milhão de homens para perto da China. Isso tudo também aumentou os gastos. Fora isso, ainda tinha a guerra do Afeganistão, onde os russos estavam fornecendo armas ali naquele confronto de Guerra Fria. E uma outra coisa que começou a atrapalhar também bastante a União Soviética foi que o mundo todo começou a adotar um modelo diferente de trabalho, que era um modelo toyotista. Esse modelo, ele é diferente do fordista. Qual que é o processo fordista? Você que fabrica, por exemplo, carro, você vai fabricar o próprio pneu, vai fabricar o próprio aço, vai fabricar tudo. O máximo que dá para você fabricar, você vai fabricar. Você não vai passar nenhuma tarefa para nenhuma outra empresa, entendeu? Para ter o maior número de lucro possível. Já o sistema toyotista falava o contrário, que você tinha que terceirizar o trabalho e isso conectava todo mundo, o que na época para a União Soviética era impossível, já que o país estava totalmente fechado e era inimigo dos Estados Unidos em vários países e em vários territórios pelo mundo. Então Gorbachev implanta 2 planos de mudanças na União Soviética, que são bem profundos. Em 86 ele lança a Perestroika, que significa reconstrução. Basicamente, para tentar salvar a União Soviética, ele ia sair da guerra do Afeganistão, que estava custando muito, diminuir o armamento, fazendo um pacto de redução de armamento com os Estados Unidos, e ia se comprometer a não interferir em nenhum país comunista, retirando então as tropas e os esforços financeiros que estava fazendo em outros países. Foi nessa época que foi inventada a doutrina Sinatra. A doutrina Sinatra fazia referência ao Frank Sinatra e à música My Way. Basicamente, na música ele fala sobre a sua maneira, fazer as coisas à sua maneira, né? E era isso que o Kremlin estava querendo dizer, que era o fim do controle central da União Soviética em todos esses territórios. A Perestroika liberou, por exemplo, o comércio exterior, onde a União Soviética começa a importar aquilo que falta no país e também tira os limites de preço. Mas uma das principais falhas da Perestroika foi a reforma agrícola que não foi feita, né? Também faltaram o surgimento de empresas privadas. Com isso, os preços subiram, os preços que não eram mais controlados, e a falta de produção continuou. Então os juros foram subindo para tentar salvar a União Soviética, mas isso acabou sufocando ainda mais a economia. Junto com a Perestroika vem a Glasnost. A Glasnost foi outra tentativa do Gorbachev de salvar a União Soviética, onde ele abria a liberdade de expressão para o povo podia se expressar daqui para frente, e colocava o povo para decidir coisas do próprio governo, ou seja, aumentava o poder da população, que antes era quase zero. Quando em 86 então tem o acidente no Chernobyl, obviamente isso é a última pá de cal ali na União Soviética. Os países que estavam próximos e que já se sentiam à vontade para pedir liberdade e que viam essa abertura toda que estava rolando, essas duas reformas, viram a imagem da União Soviética se acabar, e em 89 a gente tem as primeiras eleições em áreas socialistas. A Polônia e a Hungria negociaram essas eleições livres, e a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Romênia, a Alemanha Oriental, vai lembrar que a Alemanha estava dividida em duas, né? Tiveram várias revoltas em massa que pediam ali o fim da União Soviética. Tanto que em 89 a gente tem a queda do Muro de Berlim, que era o maior símbolo da Guerra Fria. E aqui, no último dia do ano de 89, que a Guerra Fria acaba. Quando a Guerra Fria acaba, fica um recado muito claro. A Rússia já não é mais uma potência como era antes. Ela já não tem o domínio que tinha antes, e por isso os países começam um processo de independência. A Alemanha volta a se reunir em 1990 e a União Soviética começa a cair muito na economia mundial. O que era a segunda maior economia do mundo passa a ser a quarta e logo vira a 15ª. Então, por conta dessas mudanças mais pesadas que o Gorbachev faz, o lado mais duro dos comunistas lá da União Soviética começou a se posicionar contra ele, achando que inclusive ele deveria ter se posicionado na Guerra do Golfo contra os Estados Unidos, como vinha fazendo durante a Guerra Fria, e achava que ele era um comandante fraco. Então vem a última cartada dele, a União das Repúblicas Soberanas Soviéticas. Qual que era essa proposta? Para não acabar a União Soviética, ele ia criar uma união onde esses territórios iam ser países, certo, com soberanias independentes, mas ainda teria uma liderança lá da União Soviética, uma liderança lá da Rússia, onde o Gorbachev inclusive seria o presidente de todos esses territórios, e os países seriam obrigados a ajudar um ou outro em caso de guerra. Ou seja, muito parecido ainda com o que era o Pacto de Varsóvia. Na época, a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, Cazaquistão, Azerbaijão, Uzbequistão, Kirguizia, Turcomênia e Tadiquistão participaram da escrita desse tratado, certo? E foi para referendo, ou seja, a população foi votar para ver se realmente queria essa nova união. E a população aprovou, 78% acabou aprovando. Só que como já estava no final ali da União Soviética mesmo, a proposta nunca chegou a ser aprovada. Uma proposta parecida chamada 9+1 conseguiu ser aprovada, mas já sem a participação da Ucrânia, que já
tava pulando fora também. A linha dura comunista, que tava com medo que o Gorbachev perdesse a União Soviética, tentou dar um golpe nele, falando que ele tava doente, falando que ele não conseguia mais tocar a União Soviética. Inclusive, na época, por coincidência, ele tava tirando férias na Crimeia, olha só. Só que foi provado que isso não era verdade, ele acaba voltando pro governo, e durante esse período aqui a gente tem a Lituânia pedindo independência, e logo em seguida os países do lado ali também pedem, que é a Letônia e a Estônia, que são os 3 países bálticos, certo? No dia 1º de dezembro, ainda de 91, a independência ucraniana é conquistada em plebiscito com mais de 90% de apoio. E em 21 de dezembro, os líderes da Federação Russa, Ucraniana e Bielorrússia assinam um documento onde declarava a extinção da União Soviética. E vale lembrar que são esses 3 países que continuaram unidos lá naquela época onde teve a Guerra Civil Russa, lembra? Quando teve o início, onde os países se separaram em 1917 e acabaram voltando a ser um só em 1919. Bom, no dia do Natal de 91, é feito o anúncio pelo Gorbachev do fim da União Soviética, em pleno Natal. Ele acaba também renunciando à presidência do país e após isso a bandeira com a foice e o martelo foi retirada e a bandeira russa que a gente conhece até hoje foi colocada no lugar. Bom, mas por que dentro da União Soviética a gente tinha tantos países e só a Rússia leva a fama de União Soviética? Foi a Rússia que acabou virando a herança disso tudo, né? Porque a Federação Russa foi a que ficou com o maior território, com o maior poder militar e com maior partes e com maiores heranças da União Soviética. Então, basicamente, essa história de como eles chegaram até lá, se desenvolveram e tiveram seu fim no poder. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui pra gente qual é o próximo assunto do Planeta Novo. Tamo junto, valeu, é nóis!